fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia, de 87. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Glória a Deus. Eu sempre hei de rogar, mais perto
estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós precisamos estar perto de ti, Senhor da glória. Aleluia, obrigado. Glória a Jesus. Queria convidar os irmãos a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, do verso 1 em diante. E tem como epígrafe o sermão profético e o princípio das dores. Aqui fala dos sinais. Esse texto vai falar dos sinais que antecederiam a segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esteja atento aos sinais que o mundo está nos dando, que o mundo está te dando. Tudo que Jesus falou neste capítulo vem se cumprindo e está se cumprindo. Jesus está às portas. Se prepare. E diz o verso 1: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão em meu nome muitos, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerra. Olha, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, e então virá o fim. E quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos,
serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis, o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis, ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal, o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois do campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. E vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Oremos. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Pai, que alumia os nossos passos, Senhor, que nos dá discernimento, Senhor, para tomar decisões importantes na nossa vida, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esta palavra que é fiel e é verdadeira, Senhor, e nos diz que aquele que a escuta é bem-aventurado, glória a Deus, e aquele que guarda é mais bem-aventurado ainda, Senhor. Nós aguardamos, Senhor, este dia glorioso em que o Senhor há de rasgar os céus e vir buscar, Senhor, aqueles que deram crédito à Tua palavra, aqueles, meu Deus, que pararam, que se arrependeram, que se converteram dos seus maus caminhos e vieram para os seus pés, Senhor. Porque a Tua palavra diz que se confessares o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque Tua palavra é verdadeira e tem se cumprido. E o Senhor dará juízo sobre esta terra e sobre aqueles que não quiserem escutar. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A irmã Rafaela, para louvar. Glórias a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Eu consigo imaginar a riqueza que existe
Aleluias. É interessante que o mundo ele olha para nós e aponta as nossas falhas, nos julga e o mundo nos condena. As pessoas nos condenam, né? Olha os nossos defeitos, olha todo mundo tem pecado. Mas Deus não, Deus, ele quando olha para nós, Deus ele sente amor. A Bíblia diz que Deus amou o homem, a humanidade, de tal maneira a ponto de entregar o seu único filho para ser morto no nosso lugar, porque nós somos seres falhos, seres pecadores. A Bíblia diz que Deus, ele quando começa a sua criação, ele cria as coisas pela tua palavra. Ele diz, haja luz, e a luz passa a existir, né? Haja um firmamento no meio fazendo separação das águas, e então surge o céu que nós vemos com nossos olhos. Mas a Bíblia diz que quando Deus ele vai criar o homem, ele forma o homem com suas próprias mãos. Por isso que Deus tem amor. Deus ele tem amor por cada um de nós. Deus, um ser tão poderoso, um ser que não cabe na nossa imaginação a sua grandeza, mas ao mesmo tempo um ser de extrema humildade, que nem um ser humano pode ser tão humilde quanto é Deus. Deus tudo é no extremo, é amor extremo, é justiça extrema e é paz extrema. Deus, ele te ama. Jesus, ele ama cada um de nós. Eu queria convidar neste momento a irmã Cléria para trazer uma saudação. Aleluia. Glória a Deus. Falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Aleluia. E que Jesus dá vida ao homem, vida com abundância. Aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. E aos ouvintes também. Eu vou ler lá em Mateus 20 e 29, quem quiser acompanhar. Amém? Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que vos faça? Disseram eles, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Meus irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos essa noite é que estes cegos ouviram que Jesus estava passando. E se a gente perceber, eles não perderam a oportunidade de clamar a Jesus. Aleluia. Você hoje à noite está tendo esta oportunidade de clamar a Jesus, de dizer que Ele é seu único e suficiente Salvador. Não perca esta oportunidade, assim como os cegos não perderam, porque eles sabiam que só Jesus poderia tirar ele daquela situação. Eles sabiam que só Jesus podia curá-los. E eu vou dizer a vocês esta noite, só Jesus tem o poder de tirar você do seu pecado. Só Jesus é quem tem o poder e a autoridade de te dar salvação. Porque na Bíblia vai dizer que nenhum outro nome há, nem nos céus e nem na terra, a qual podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, aquele que se fez homem para poder te dar a chance e a oportunidade de te salvar. Eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Uma linda passagem, né? Deus aqui traz uma grande libertação. Porque a cegueira até nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, é difícil de ter reversão, né? Mas naquele tempo lá, Jesus, ele já tinha o poder. Ele já tinha o poder de dar vista ao cego. Ele já tinha poder de tirar o homem da cova já, com 4 dias de morto. E a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Jesus ele ainda tem esse poder. Jesus ele ainda cura enfermidade. Jesus ainda liberta o homem do pecado. Jesus ele tem esse poder. Mas a Bíblia diz o que lá em Tiago? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós.
para que Deus manifeste a glória dele em nossas vidas, nós temos que dar o nosso passo de encontro a Deus. Aleluia. Convido o irmão Nardinho aqui para estar glorificando o nome de Deus, achar melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmão, eu vou louvar um hino. Mas antes de louvar esse hino, eu vou ler aqui dois versículos aqui que o Senhor me deu. Eu vou tomar muito tempo não, pá. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Verso 16. Somente o verso 16, irmão. Esse versículo. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para todos, né? E que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O apóstolo Paulo, servo de Deus, homem que anunciou o Evangelho, homem que pregou a palavra da salvação, homem que pregou Jesus Cristo, homem que pregou os sinais e prodígios que Jesus fez. Paulo vai dizer: e que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Paulo está dizendo: que conserto tenho eu com essa idolatria? Que conserto tenho eu com essa imagem e escultura? Que conserto tenho eu com este povo que deixa de me adorar para se prostrar diante de deuses falsos? Porque vós sois o templo, nós somos o templo. Lá em João, no capítulo 2, o Senhor Jesus chega no templo, eles estão fazendo o comércio na porta do templo. O Senhor Jesus se ira, sai virando mesa, sai virando cadeira. Vocês têm feito a casa do meu pai de ladrão e salteadores. E aqueles mestres da lei, Bruninho, chegam para Jesus, aqueles homens religiosos, os fariseus, e Jesus olha para eles e diz: eis que morrerei, em 3 dias ressuscitarei e reconstruirei o templo. Jesus estava falando, né? Eles mangaram de Jesus porque pensavam que Jesus estava falando do templo de tijolo. Não, Jesus estava falando do corpo, templo e morada do Espírito Santo. Aí por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que na parte A ele vai dizer: e que conserto tem o templo de Deus com os ídolos, com essa idolatria. O que é que Deus tem a ver com essa idolatria? Porque vós sois o templo de Deus, vivente como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei. Jesus habita dentro de nós. Mas para que o Espírito Santo de Deus habite em você, é necessário que você dê um passo até Jesus. É necessário que você corra e venha até Jesus, como a irmã pregou nesta noite. Como a irmã falou, aqueles 2 cegos não perderam tempo, vieram de encontro com Jesus. Se você quiser ter um encontro com Jesus, o dia é hoje, a hora é agora. Se você quiser vir aqui e confessar o Senhor como suficiente Salvador da sua vida, não perca a oportunidade. Venha logo. Que aí assim, que a partir do momento que você confessar o nome de Jesus Cristo, porque não é só chegar aqui e confessar não, irmão. Tem que viver. Tem que viver Cristo. Tem que sofrer por Cristo. Tem que sofrer pelo Evangelho. E quando você der esse passe, ele vai dizer: e neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se você quer fazer parte do povo de Deus, se você quer fazer parte da noiva, da igreja do Senhor, é necessário que você dê um passo diante de Jesus Cristo. É necessário que você venha renunciar à sua carne, renunciar a si mesmo. É difícil, mas quando você dá um passo, aí você vai ver o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Eu vou louvar um hino, irmão. A Bíblia diz que quem tem fôlego louve ao Senhor. Aleluia. Grande é o nome de Jesus. Mesmo que não haja fruto na videira,
não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Oh glória! Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da videira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho mais interessante nesse louvor que ele diz: louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, o meu louvor nunca vai se encerrar. Sabe por quê, irmão? Porque Isaías vai dizer no capítulo 6 que na visão que ele teve do alto submitrono, Isaías vai dizer que viu os serafins voando do redor do trono com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 batia dizendo: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que os anjos louvam o nome do Senhor sem parar, dando glória, dando aleluia e exaltando o grande nome do Senhor. Assim será nós quando o Senhor vier buscar a tua noiva, quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Você que está ouvindo o som desta caixa, se você quer fazer parte deste casamento, é necessário que você dê um passo para Jesus. É necessário que você venha se libertar dessas coisas mundanas e venha confessar o Senhor Jesus como suficiente Salvador da sua vida. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar no verso 10: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O dia é hoje, né? O dia da salvação. Na Bíblia. Aleluia. Interessante que na Bíblia Deus não fala do dia da manhã. Ele só fala de hoje. No tempo que o povo de Deus estava no deserto, 40 anos, caía todo dia, caía maná, pão do céu, né? Mas
o povo só podia recolher aquilo que desse para comer naquele dia. Porque se eles guardassem o maná, o pão, para o outro dia, o pão enchia de bicho, o pão apodrecia. Porque Deus quer que você se preocupe com o dia de hoje. Amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz que quando ouvires a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração. Jesus diz, ó, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas, Deus acrescenta. Mas tem que primeiro buscar ao Senhor Jesus. Esta é a orientação do homem que quer morar no céu um dia. E desde já eu convido o irmão Denis, com a oportunidade aqui para estar fazendo o que o Espírito Santo colocar no coração dele. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vou ler uma palavra aqui para vocês, como o Espírito Santo mandou, né? Minha Bíblia aqui é no celular, mas não importa não, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou ler Romanos 13, capítulo 13, do versículo 1 até o final, até o último versículo, que é o 14. A epígrafe do texto está assim: submissão às autoridades. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazer condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você que vive livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela enaltecerá, pois é serva de Deus para o bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela porta a espada sem motivo, é serva de Deus. É agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa de possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que é lhe devido. Se imposto é imposto, se tributo é tributo, se temor é temor, se honra é honra. Aí já no versículo 8, a epígrafe já é diferente. O amor ao próximo e o fim dos tempos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento de toda lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que no que cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Revistamos-se de toda a armadura de luz. Comportemos-se com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e nem depravação, não em desavença e nem inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Glória a Deus. Aqui ele fala que quem pratica o amor a seu próximo já cumpre toda a lei, né? Porque diz que o amor perdoa muitíssimos pecados, né? O amor ao próximo. Glória a Deus. Queria passar a palavra aqui para o irmão Denilson. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que é a espada de dois gumes, né? A palavra, ela não conforta, ela confronta. Glória a Deus.
Eu queria desde já convidar o pregador da noite, o irmão Rafael, a oportunidade aqui de expor a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Você que nos escuta, eu vos saúdo com a boa noite de salvação. Amém? Essa palavra pregador, irmão, para mim é forte, viu? Eu prefiro a do servo, que é o que nós devemos fazer. É servir ao Senhor com alegria. E o resto Ele fará na nossa vida. É muito interessante, agradeço primeiramente a Deus pela essa oportunidade, o irmão Nardinho, os irmãos que nos convida para trazer a palavra do Senhor. E pela segunda vez aqui estou. E interessante que aqui neste lugar, na primeira vez que eu estava, quando a gente ia embora, eu e Nardinho conversando mais a minha esposa, ela me perguntou se eu não lembrava desse lugar. E eu não lembrava mesmo. Mas aqui era um clube de forró, não era? E eu vim ainda 2 vezes aqui beber cachaça, fazer aquilo que não agradava o Senhor. E agora, a segunda vez, eu estou louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Andei 2 vezes fazendo aquilo que não agradava a Deus, bebendo, me prostituindo, mas agora o Senhor mudou a minha história e a minha vida. Aleluia. E o Senhor está fazendo totalmente diferente daquilo que um dia eu achava que era certo, porque eu bebia, porque achava bom. Eu comecei a beber, eu tinha mais ou menos 12 anos, e eu achava bom 1 litro de pinga. Se eu não fosse para um forró, e se eu não bebesse, eu nem dançava e nem me alegrava. Mas depois que eu tomava uma pura, as orelhas esquentavam, menino, podia descer bebida e podia descer forró, que eu ia até de manhã. Mas depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu vi que tudo aquilo que eu fazia não agradava ao Senhor. E se eu quero ir para o céu, eu falei na vez seguinte aqui, lá no céu não tem bebida, lá no céu não tem forró, lá no céu não tem droga, não tem prostituição. Lá no céu só tem adoração ao Senhor. E se eu quiser subir ao céu, eu tenho que largar os desejos da carne e confessar o nome dele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque assim o Senhor fará a transformação. Bendito é o nome de Jesus. E vamos para a palavra, que eu já falei demais para o meu tamanho. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Filipenses, capítulo 2. Bendito é o nome de Jesus. Eu vou ler, irmãos, até o 11, para a gente entender melhor. Que diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir até o 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre toda maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, mas que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra
e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória. Pai, estamos aqui, Pai amado, como servo para te servir, Pai amado, com alegria, Pai querido, aquela alegria, Pai amado, da salvação, o qual, Pai amado, o Senhor nos dá, Pai, de graça. Aquele que quer, meu Pai querido, te confessar, meu Senhor, e te seguir e carregar a tua cruz, para quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja. Jesus querido, ó Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha falar com cada um aqui, Pai amado. Aquele que está ouvindo esse som, que teu Espírito Santo, Pai amado, é aquele que confessa, é aquele que pode fazer o homem confessar o teu nome. O teu Espírito Santo é aquele, meu Pai querido, que liberta o homem do pecado. É aquele, Pai querido, que faz o homem, meu Senhor, ser liberto da juízo e da justiça do nosso Deus. Espírito Santo, toma nossas vidas na tua mão e nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só tirar aqui. Aleluia. Hoje eu não vou falar do juízo, irmão. Eu vou falar do amor de Deus. Bendito é o nome de Jesus. A palavra do Senhor, o qual nós lemos. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele vai escrever essa carta, uma carta universal. Mas ele não vai escrever essa carta, irmãos, como apóstolo. Ele vai escrever como amigo. Ele vai descrever essa carta para alguns amigos, porque Paulo ele vai escrever não como discípulo nem apóstolo de Jesus, mas sim como amigo que ama com cuidado, que as pessoas reconheçam que Jesus é o único que pode salvar o homem do juízo e da justiça de Deus. E Paulo, ele vai descrever a forma que Jesus tomou ao vir à terra. Ele vai descrever a forma que Jesus se esvaziou, largou, porque Deus não precisava fazer isso. Porque Deus não precisa de nós. Nós é quem precisamos dele. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. É interessante como o irmão já falou aqui nesta noite, que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Mas eu e você, ele botou a mão no barro, na massa, pegou a melhor argila para nos criar. E o interessante, irmãos, se vocês observar, o homem, o Deus fez o homem, soprou o fôlego de vida sobre o homem, mas Deus é tão maravilhoso que deixou um vazio sobre o homem. Tem um momento da nossa vida que nós achamos, nós sentimos aquela angústia, sentimos aquele desespero. Ali é o vazio que nós sentimos antes de conhecer o Senhor. Eu não sei se os irmãos sentiam na época, mas tinha momento que se eu pudesse eu não via ninguém na minha frente. Era aquela perturbação, aquele desespero. Eu corria logo para onde? Para um bar. Eu ia tentar tampar esse vazio tomando umas. Naquele momento se via. Mas depois que no outro dia vinha a ressaca e o negócio vinha pior do que estava. É assim? O senhor gosta de tomar uma pinga, não gosta? Pois hoje, se o Senhor quiser, o Espírito Santo vai tomar esse vazio que o Senhor tem aí dentro e ele vai preencher com ele. Porque só quem liberta o homem é o Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. E Deus cria todas as coisas, irmãos.
pela sua palavra. Mas eu e você, ele pegou a mão no barro e nos fez e nos criou. O amor de Deus pelo ser humano, o amor que o Senhor tem pela humanidade é grande. Aonde João vai escrever no versículo, capítulo 3, no versículo 16, que o amor dele é tão grande, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu único filho chamado Jesus Cristo de Nazaré, para morrer por mim e por você. Uma coisa que nós tínhamos mais direito da salvação, através da morte de Jesus. Ele nos deu o direito. Aonde, quando Satanás chega no jardim para tentar Eva e Adão, ele tentou, quis destruir, quis tirar a comunhão de Deus com o homem. Aquilo que o Senhor tinha criado, Satanás queria destruir. Através de quê? Do pecado. E eles caíram na lábia de Satanás. Mas Jesus falou para Satanás que da semente da mulher nasceria um varão que iria pisar na cabeça dele. Ali, Deus já estava mostrando para o Calvário. Deus já estava mostrando a Satanás: você tentou destruir na criação, mas eu vou, aleluia, restaurar no futuro. Quando Jesus foi para o Calvário, Jesus restaurou o futuro da humanidade, o qual a humanidade não tinha mais direito da salvação. E Paulo, ele começa a descrever a forma que Jesus veio à terra. Parece que Paulo, irmão, estava escrevendo as palavras de Isaías 53. Quando Isaías vai escrever que sobre Jesus nós fomos sarados, Jesus carregou sobre nós o nosso pecado, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Parece que Paulo estava escrevendo as palavras que Isaías estava escrevendo em Isaías 53. Descrevendo, Jesus não tinha nascido ainda. Mas se nós observarmos Isaías, ele vai descrever que a virgem daria à luz um varão. E esse varão seria chamado Emanuel. Que nome é esse? Que seria no seu significado Deus conosco. O qual um dia Deus ia mandar Jesus para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. Se nós observarmos número 21, se eu não me engano, o versículo 9, o povo de Israel começa a murmurar contra Deus e contra Moisés. Aí, porque a gente é assim mesmo, é do ser humano, mal agradecido, se reclamar. Às vezes eu digo até muito lá em casa, muitas das vezes se reclama de barriga cheia, porque tem tudo, a gente tenta fazer, se esforçar para fazer, para manter, mas se reclama de barriga cheia. Enquanto tem muitos aí que queria ter um ovo, um pouquinho, uma colher de arroz e de feijão, nós muitas das vezes se reclamamos de barriga cheia. E o povo começaram a se reclamar. Se nós observarmos desde o início, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, o povo já começa a se reclamar. Porque Deus estava tirando o povo do pecado, da idolatria. E o povo tem momentos na sua caminhada que ele começa a se lembrar do Egito. Começa a se lembrar das coisas boas que ele comia lá. Mas eles estavam esquecendo que onde eles estavam, eles iam se perder. E mesmo num lugar apertado, sabe por que eles passaram? O interessante é que Deus, sabe por que Deus fez eles rodear 40 anos? Não levou, porque tinha caminhos mais perto para o caminho de Canaã.
Mas se nós observar, Deus só levava o povo do lado do rio Jordão. Era mais longe. Mas Deus sabia, se eles se deparassem com a primeira batalha, o primeiro desafio, luta que eles vissem, eles iam murmurar. E Deus muda o trajeto para eles, para ver se eles, na primeira luta, eles não desistiam. E as pessoas são dessa forma. Muitas das vezes nós enfrentamos a primeira luta, nós já queremos largar Jesus. Aí o que é que Jesus faz? Não, vou levar ele aqui para um lugarzinho mais longe, que é para ele não pegar a primeira batalha. Eu vou levar para um caminhozinho mais longe, que é para primeiro fortalecer ele, ensinar ele como se deve andar, estruturar o caminhar dele, para quando ele vier a primeira batalha, ele esteja preparado. E o povo vão a Isaías vai descrever aquilo que o Senhor ia carregar sobre os ombros, sobre os nossos pecados, sobre ele a nossa ferida, o nosso pecado seria sarado. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não falou, não abriu a boca em nenhum momento sobre aquilo que ele ia passar pela nossa vida. E Paulo, ele vai descrever tudo isso, aquilo que Isaías estava descrevendo. E Paulo começa a dizer, aleluia: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação e ser igual a Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho chamado Jesus Cristo. Porque já pensou se Deus tivesse poupado Jesus? O que seria de nós, da humanidade? Não tinha salvação sobre a terra. Nós estava tudo condenado. Foi preciso Jesus largar o que ele tinha de melhor, largar toda a sua glória, sua majestade, para tomar a forma de servo. João vai escrever e vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus se fez em forma de carne, 100% homem, 100% Deus. Mas ele não se fez por usurpação ao teu Filho amado Jesus. Mas antes ele se esvaziou e se humilhou em forma de servo. Glória a Deus. É muito bonita a forma de Deus sobre a humanidade, o seu amor. Aleluia. Só amor é quem faz isso. Só amor pelo ser humano. Glória a Deus. Mesmo sem merecer. Mas Jesus dá a sua graça de graça. Favor imerecido. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E Jesus faz tudo isso por nós. E se fosse preciso, irmãos, eu tenho uma certeza. Se fosse preciso Deus fazer a mesma coisa hoje, Ele faria, mandando Jesus para morrer pela humanidade. Ele faria por quê? Porque o amor dele é grande. O qual se nós pegarmos todas as treinas do mundo, nós não conseguimos medir. Nós não podemos calcular. Se nós pegar toda a calculadora do mundo, nós não podemos calcular o tamanho do amor do Senhor Jesus. E Jesus se esvaziou da sua glória, da sua majestade. Ser semelhante a mim e a você. Passar tudo o que ele passou. Alguns estudos dizem, irmãos,
o que Jesus passou naquela caminhada, da sua prisão. Lucas 21, se não me falha a memória, versículo 44. Quando Jesus está orando, vai orar no Getsêmani, ele já preste a ser entregue, porque ali Jesus ele se entregou pela sua livre, espontânea vontade. Nós temos às vezes a mania de dizer que o homem levou Jesus. Não, Jesus se entregou. Aleluia. Jesus foi com a sua vontade e se entregou. Porque ou Jesus se entregava, ou nós não tínhamos salvação. Mas Jesus sabia que tudo ele ia passar aquilo, aquela angústia. No versículo 44, quando Jesus está orando, nós vemos que ele está com a sua alma angustiada. Não é assim no 44, irmãos? Nós vemos que Jesus, quando começa a orar, a sua alma está angustiada, está amargurada. Por que isso? Porque ele estava em forma de homem. Ele era Deus, mas ele estava no sentimento de homem. Ele sentiu aquilo que nós sentíamos. E Jesus começa a orar. A ciência diz, o nome desse acontecimento se chama hematidrose. O nome que eles falam que aconteceu com Jesus. O que é isso, irmãos? Jesus, ele estava tão angustiado, porque Jesus ele fazia milagres e corria para orar. Jesus fazia milagres e corria para orar. Aleluia. Jesus, nós vemos muitas das vezes, meia-noite Jesus orava, daquele momento do milagre até o outro amanhecer. Aleluia. Então, como forma de homem, ele estava no limite, no seu cansaço extremo. E Jesus começa a orar, sua angústia, sua alma. Jesus começa a pedir ao Senhor que passasse dele aquele cálice. Mas Jesus vai dizer que todavia faça Deus a tua vontade. Porque se já pensou se Jesus chegasse para o Pai, não, Pai, me perdoe, mas eu não aguento passar por isso. Eu não aguento passar por tudo isso para salvar a humanidade. O que seria, irmão, da nossa vida? Mas Jesus, deixa eu abrir aqui, irmãos. Lucas 22, perdão. É o 22, 44, que diz assim, ó. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tomou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Aleluia. Jesus estava angustiado, estava no seu limite. Porque transformou-se em gotas de sangue, irmãos? É exatamente isso que eu falei. Isso pode, de 100 pessoas, a ciência diz que pode acontecer com um. E aconteceu com Jesus. Por quê? Porque Jesus é um ser grandioso. Jesus é um ser sobrenatural. E esse fenômeno aconteceu com Jesus. Por quê? Jesus estava no seu limite extremo. É quando o estresse, no seu cansaço físico e mental, ele estava tão grande que os vasos sanguíneos dele se dilataram. E quando se dilataram, ele deu o seu suor deu aquela cor avermelhada. Por causa de quê? Do limite extremo estresse que Jesus estava. Aleluia. Angustiado, irmãos. Ele estava no seu limite extremo, angustiado. Estresse. Às vezes nós estamos um pouco estressados do trabalho. Nós já fica meio atribulado. Se pudesse, nós chutava, como diz o ditado, o pau da barraca. E Jesus estava dessa forma, estressado, oprimido pelo aquilo que ele ia passar. Mas ele não abriu a sua boca.
derramou a sua primeira gota de sangue, irmãos, não foi no Calvário não, foi aqui. Quando ele estava orando para se entregar aos homens, aos romanos, para mim e você ter a salvação, para se entregar para que hoje eu e você estivesse a oportunidade de estar louvando e engrandecendo o nome dele. Deus vai dizer a Jeremias, quando Deus chama Jeremias: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Deus vai chegar para Isaías, vai dizer: Isaías, antes de você ser gerado, eu já te conhecia. Antes de você ser criado pelo feto, eu já sei a forma que você ia caminhar. Mas Jesus passou tudo isso e não abriu a sua boca. Eita Deus, glória. Aleluia. Ele se esvaziou para caminhar nessa terra, para nos dar a salvação. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E ele derramou a sua primeira gota de sangue no Getsemane, irmãos, para fazer aquilo que Paulo estava escrevendo, irmãos. Aquilo que Jesus fez, Paulo estava escrevendo. Se esvaziou da sua glória, da sua majestade. Se fez forma de homem, assim disse João. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele se esvaziou em forma de servo, servindo a Deus. E aquela forma de amor que ele estava fazendo ia ser uma morte de cruz, o qual naquela época lá em Roma era rotina deles, de o homem ser crucificado daquela forma. Era um ritual que eles tinham, daqueles que fossem pegos em adultério, em pecado, roubassem, fizessem alguma coisa errada. A pena deles era na cruz. Assim foi feito com Jesus. A cruz que Jesus carregou não era dele, era de Barrabás. Era do malfeitor. Mas quando Jesus é colocado naquela cruz, tinha dois malfeitores no meio. E Jesus no meio. Um começa a blasfemar contra Jesus. E o outro começa a dizer: mas como é que você faz isso? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem que está aqui no meio, nenhum mal ele fez. Dá para entender o que? Aqueles dois malfeitores, eles conheciam o que Jesus fazia. Eles conheciam os milagres de Jesus. Mas mesmo assim, continuavam no pecado. Não dá para entender dessa forma? E ele vai dizer: nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse homem que está aqui no meio, ele só fazia o bem e faz o bem. E ele começa a blasfemar: se você é Cristo, saia dessa cruz e nos salva. Mas o outro diz: ele nem o mal fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aí eu acho mais forte é o que ele diz: Senhor, lembra de mim. Reconhecendo que era pecador, reconhecendo que precisava de Jesus, reconhecendo que sem Jesus ele não tinha direito à salvação, reconhecendo que ali estava um homem que ele tinha dependência dele, que sem aquele homem ele não conseguia entrar no reino de Deus. Ele reconheceu que era pecador. Ele disse: Senhor, lembra de mim. E o que eu acho mais interessante é o que Jesus responde: hoje mesmo você entrará comigo no paraíso. Isso é amor. Jesus vai caminhando no meio da multidão. Tinha uma mulher que a Bíblia diz que ela tinha 12 anos, que era enferma. Ela tinha um fluxo de sangue muito grande, uma hemorragia, o qual a Bíblia diz, Lucas é bem claro em destacar, que ela gastou tudo que ela tinha, mas não ficou curada. Mas ela teve uma fé que
em renunciar. Ela teve uma fé que precisava de Jesus. Porque ela escutou os milagres que Jesus fazia. Ela sabia que Jesus, aonde Jesus passava, Jesus curava, libertava. Aleluia. E aquela mulher teve uma grande fé em falar: hoje, se apenas eu tocar na veste dele, eu serei curado. Aleluia. E essa fé que nós temos que ter. Se eu e você tiver a fé que aquela mulher teve, só basta nós tocar na veste de Jesus. Ele cura, ele liberta, e ele salva e leva o homem para o céu. A Bíblia vai dizer também: Jesus ia caminhando com a multidão, e um homem chamado Bartimeu, ele ia à beira do caminho. E eu acho interessante que aonde Jesus estava, a multidão acompanhava. Se nós ver quando Jesus está no mar da Galileia, ali ensinando, chegando aos discípulos e diz: ei Pedro, afasta o barco aí que agora eu vou ensinar. Afasta o barco aí que agora eles vão escutar a minha palavra. Afasta o barco. Naquela época não tinha caixa de som, mas parece que a voz de Jesus era que nem trovão. Imagino eu aquela praia lotada, o mar lotado, o lago da Galileia, e Jesus no barco de Pedro, de João e de Tiago, falando das palavras da salvação, e aquele povo entendendo. Enquanto hoje nós precisamos do som, Jesus não precisava. E Bartimeu, ele escuta, pergunta: o que é isso que está acontecendo, esse movimento? Porque Bartimeu não estava enxergando fisicamente, mas espiritualmente, irmão, naquele momento, Bartimeu já estava enxergando. As escamas, como diz Paulo quando encontrou com Jesus. Aleluia, esqueci o nome. Ele chega para orar por Paulo, Ananias. Quando Ananias chega, eu acho interessante que quando Deus chega para Ananias, diz: ei Ananias, você vai orar por Paulo. Jesus diz até o número da casa onde ele está. Você vai pela rua direita e o número é esse. E você vá, que lá tem um vaso escolhido para mim usar nas minhas mãos. Aleluia. E Bartimeu começa a escutar aquele barulho na caminhada. Aí Bartimeu chega e pergunta: mas o que é que está acontecendo? Imagino eu que Bartimeu: rapaz, o que é isso? Quem é que está passando aí? Aí o povo, imagino eu que o povo deve ter até falado: é Jesus o Nazareno. E quando ele escuta isso, ele começa a gritar: filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Imagino eu que até o povo deve ter dito: ei, cala aí, doido, cala cego. Você não sabe nem o que está falando. Mas ele não ligou para o que as pessoas vão falar. Sabe o que é o problema hoje? Que as pessoas muitas das vezes não se convertem ao Senhor, irmãos. Porque eles estão ligando o que fulano A ou B vai dizer. Tá entendendo? E a salvação é individual. A ou B não vai lhe salvar, não. Enquanto você está ouvindo A ou B daquilo que você tomou a decisão de confessar o nome de Jesus e seguir a Ele, você está perdendo a sua salvação e Ele também. Porque a salvação é individual. A ou B, fulano ou cicrano, não vai lhe salvar. Mas Bartimeu não, irmãos. Bartimeu tinha a convicção no seu coração: eu vou clamar a Ele, eu vou gritar a Ele, porque Ele vai ouvir a minha voz e o meu clamor. E eu acho interessante que quando ele começa a clamar e gritar pelo nome de Jesus, ele para Jesus. Imagino eu que Jesus deve ter parado. Traz aquele doido ali que está me chamando. Ele parou Jesus.
Traz aquele homem ali que está só me gritando. Vocês não estão entendendo, mas eu estou ouvindo muito bem aquilo que ele está falando. Está clamando por socorro. Está uma alma sedenta por Jesus. Eita glória! Aleluia. Traz ele aqui. Se nós observarmos no texto, quando Jesus, ele chega diante de Jesus, Jesus vai chegar para ele e vai perguntar o que queres que eu te faça? Aleluia! Aí ele vai responder, eu quero ver. E Jesus cura ele na mesma hora. E ele é curado. Aquela cegueira que ele tinha espiritualmente é curado. Aí, a partir daquele momento ele não passa só a ver espiritualmente, mas carnalmente. E quem é que faz esse milagre? É Jesus. E ele não fez e não faz só naquele tempo. Ele continua fazendo hoje. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele é o ontem, o hoje e será eternamente. Não tem outra palavra, não tem outro caminho que não seja Jesus Cristo de Nazaré que possa salvar e libertar o homem do pecado. Porque João escrevendo em João 14:6, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Já lá em Mateus 28 ele vai dizer que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra e debaixo da terra. Não tem outro que foi dado poder. O interessante é que diz até que Maria tem poder, não tem? Vou mostrar agora. Jesus é convidado para um casamento, sua família. Naquela época era necessário ter o vinho. O vinho era o importante naquele casamento do judeu. Não poderia faltar o vinho. Poderia faltar o forró, poderia faltar a comida, mas o vinho não podia. Porque o noivo e a noiva iam ser envergonhados. Mas o servo que estava servindo, o garçom, chega para Maria, a nossa irmã Maria, e diz: ei, acabou o vinho. Aí Maria chega aqui para Jesus: ei, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus vai dizer: o que é que eu tenho contigo, mulher, que não é chegada a minha hora ainda? Maria volta para o servo e diz: você faça só o que ele mandar, porque eu sirvo a ele também. Eu não tenho poder de transformar água em vinho, mas ele tem. Eu só estou servindo a ele da mesma forma que você está servindo aqui esse casamento. Eu só fui concebida pelo Senhor para carregar ele no meu ventre. Mas poder eu não tenho. Ela reconheceu que não tinha poder. Mas quando Jesus diz: manda os servos encher aí os baldes, as talhas, aí o milagre aconteceu. Chamaram o mestre Sala. O mestre Sala provou do vinho. Aí vai dizer para o noivo, né? Rapaz, se eu fosse para outra festa, tinha servido o melhor vinho. Porque depois que tá bêbado, aí bota o pior. Porque depois que tá melado, bebe e não tá mais nem aí. Mas vocês não fizeram diferente. Botaram o pior primeiro e o melhor vinho vocês guardaram para o final. Quem é esse melhor vinho? É Jesus. Só isso é quem faz, é Jesus. Não tem outro que faça milagre que não seja Jesus na vida do homem. Não tem. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra e debaixo da terra. Lá em Apocalipse 1:18, se não me falha a memória, tem um ditado aí afora que Pedro tem a chave da porta do céu. O nosso irmão Pedro, que andou com Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui para você entender. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, ó: aquele que vive, quem vive, Jesus, este esteve morto, ele esteve morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves
da morte e do inferno. Aleluia. Só Ele, irmãos, é quem tem a chave da morte e da vida. Só quem tem a chave do céu é Jesus. Jesus é a porta. Se a porta não for aberta por Jesus, eu e você nunca vamos entrar se estiver esperando pelos nossos irmãos João, Tiago, Pedro, José, Maria, Maria Madalena, os discípulos de Jesus. Nós nunca vamos entrar, porque só Jesus é a porta e a chave. Só Jesus é quem pode abrir a porta e só Ele é quem tem a chave. Não tem outro. Ele morreu, mas está vivo. Se nós observar, nós for lá em Jerusalém, o túmulo está lá, mas a pedra está removida. E Jesus não está lá não. Estão fazendo Jesus na parede, como está crucificado. Mas Jesus disse para os seus discípulos que era necessário que Ele padecesse aqui na terra. Era necessário que Ele morresse, fosse crucificado. Mas ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E está vivo para os séculos dos séculos. Não tem outro vivo. Só o único que ressuscitou. E Lázaro ressuscitou, mas foi Jesus que foi lá ressuscitar. Porque se Jesus não tivesse ido lá, Lázaro também não tinha ressuscitado, não. Foi Jesus quem foi lá e mostrar para o homem que Ele era a ressurreição. Quem já pensou? Um homem de 4 dias fedendo, sair daquela túmulo, daquela pedra, daquela caverna, todo enrolado, e sair pulando aqui. Se fosse no tempo de hoje, nós saíamos tudo correndo. Mas Jesus não, irmãos. Jesus deixou aquele momento passar 4 dias para mostrar ao homem, aquele povo incrédulo, raça de víboras, que Jesus veio para eles e eles rejeitaram. Assim João Batista pregava. Raça de incrédulo, rejeitaram Jesus. Mas Jesus foi ali para mostrar para aquele povo que só Ele era a ressurreição da vida. Só Ele era quem tinha vida. E tem. Só Ele é quem tem salvação. E assim é a palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. A salvação só tem Jesus. Para cada dia mais nós nos aproximarmos mais de Jesus. Hoje é a oportunidade. Assim você queira. Porque não é obrigado a nada. Jesus não obriga ninguém a nada. Jesus não obriga ninguém a servir a Ele. Satanás até obriga. Prende com suas artimanhas. Escraviza até a morte. Nós vemos muitos aí morrendo sem conhecer Jesus, escravizado por ele, o Satanás, que a Bíblia diz que só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não, veio o contrário, veio para dar vida e vida com abundância. Esse é o nosso Jesus. E essa palavra que o Senhor nos colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. E aqui eu já sou grato pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra foi pregada, meus irmãos. O que foi dito está escrito, né? Glória a Deus. É por isso que foi escrito, né? Porque é como eu sempre digo, existe a lei humana, né? Aí quando duas pessoas têm uma questão de uma fronteira de uma terra, tem uma discussão, aí elas vão perante o que? O juiz. Mas o juiz, ele não julga pelo que ele acha. Ele julga pela lei que foi escrita. Aí Deus pega, olha. Deus pega e inspira, dá o Espírito Santo para o homem. Aí o homem vai, homem santo, inspirado por Deus, e escreve aqui a palavra. Está aqui a lei.
Aí o homem vem e quer distorcer a palavra, né? Não, a Bíblia diz que há um só Senhor. Aí o homem diz que existe uma senhora, existe outro senhor. Não, há um só Deus e um só Senhor. A Bíblia está aqui. Glória a Deus. Agora Jesus diz: aquele que me aceitar e me confessar, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que aceitar. Quem não aceitar, aí a Bíblia diz que é condenação. Mas está, né? E se alguém que escutou o som dessa caixa sentir vontade de aceitar Jesus, quiser morar no céu, quiser que o nome dele hoje seja escrito no livro da vida, vem até aqui que nós vamos orar pela sua vida. Mas este é o evangelho, não há outro. Paulo diz que se algum outro pregar outro evangelho que não esteja escrito aqui, ó, seja anátema, seja amaldiçoado. E o evangelho só tem salvação do homem por meio de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz que não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. É Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós fomos feitos criatura de Deus. Só há um Deus, só há um que tem poder. A Bíblia diz que Deus ele tem 3 atributos que só possui a Deus: onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente é só ele que tem poder, ele tem todo o poder. Onipresente, ele está em todo lugar. E onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do pensamento de quem está aqui no Brasil e ao mesmo tempo ele sabe daquele que está clamando lá no Japão. Agora, se eu for orar por um ser humano, por uma criatura, como é que a pessoa vai me escutar? Como é que essa pessoa vai me escutar e vai escutar outro que está lá no Japão? Não, Deus ele tem esse poder. Deus ele escuta a todos ao mesmo momento, mas o homem não. O homem ele só pode escutar uma pessoa e se estiver vivo, porque a Bíblia diz que o morto não sabe de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Glória a Deus. Mas é assim, vamos encerrar. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E naquele grande dia, ninguém vai poder dizer: eu não ouvi essa palavra. Ouviu. Porque a Bíblia diz que vai ser pregado esse evangelho em todo o mundo, em testemunho das nações. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, Senhor, que foi notória, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que foi pregada com a autoridade do Espírito Santo, Senhor. E desde já, Senhor, repreende todo o mal, toda seta do diabo, toda astúcia de Satanás, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Oh, Pai Santo, Pai querido e Pai eterno, manifesta a Tua glória neste lugar, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, Senhor. Pai, converte o coração, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, esmiuça, Senhor, a Tua palavra esmiuça o coração duro, Senhor, e coloca um coração de carne, Pai Santo, Pai querido e Pai amado. Oh, Senhor, escuta o clamor dos Seus filhos, escuta a oração dos Seus filhos, Pai querido. Meu Senhor, meu Deus, manifesta a Tua glória nesta comunidade. E mostra, Senhor, que só o Senhor é Deus e que o Teu Evangelho, ele tem poder para a salvação do homem, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E que nós venhamos aqui saudar os irmãos na paz do Senhor.